Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar, gente. E hoje nós vamos falar sobre transtornos mentais, um tema de extrema importância que afeta milhões de pessoas pelo mundo. E olha só, a gente vai entender hoje quais são os transtornos mentais, quais são as formas de identificar e, claro, quais são as formas de tratar, combinado? Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Portanto, não hesite, não deixe de compartilhar com essa pessoa a quem você acha que o nosso tema de hoje vai interessar o nosso link de transmissão. Fora isso, essa consulta foi marcada para que você faça uso dela, combinado? Aproveite da melhor forma possível. Encaminhe para a gente o seu relato, a sua dúvida, lembrando que caso você não queira se expor, não queira se identificar, você não precisa se preocupar com isso, é só você avisar a nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado, que eles vão tomar o maior cuidado. Combinado? Trato feito? E olha só, nós temos a nossa enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, não deixe de participar. Diretor, coloca pra gente a enquete na nossa tela, por favor. Estratégias que eu preciso aprender para encarar. Técnicas para lidar com o momento de pânico. Ou você quer aprender técnicas para lidar com o medo ou aquela preocupação com o amanhã. Ou então, para superar lembranças traumáticas. Ou a última alternativa, para lidar com o medo e a ansiedade em eventos sociais. Entra lá e clica na alternativa que você precisa dessa informação, combinado? Bom, gente, falar sobre transtornos mentais é o primeiro passo para a gente desmistificar um sofrimento que é invisível, para a gente oferecer apoio e garantir que ninguém enfrente essa luta sozinho, combinado? Essa é a nossa missão de hoje. Para isso, recebo e apresento a vocês, gente, Anne Sena. Ela é neuropsicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada. E também apresento a vocês o psiquiatra Frederico Félix. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Consulta Doutor. Muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui. E olha só, gente, vamos começar do óbvio. Combinado? O que são os transtornos mentais? Por que esse nome? Primeiro, Anne. Bom, transtornos mentais são aquilo que afetam as nossas emoções, né? Acho que às vezes o termo usado assusta um pouco as pessoas, porque dá aquela ideia, associação com a loucura, né, com essa instabilidade. No entanto, a gente fala de transtornos mentais no escopo das emoções. Nós temos algumas disfunções, algumas não, tantas, né? E para o cuidado delas, a gente usa a ferramenta, né, da psicoterapia para que as pessoas possam entender, né, o aspecto dos sintomas, como isso as afeta no dia a dia, né? É importante a gente entender os sintomas quando a pessoa traz para a gente, para o consultório, né? Diante dessas queixas, a gente vai trabalhando a ideia do tratamento. Doutor Frederico? E é curioso por que justamente a gente usa o termo transtorno e não doença, né? Quando Sim, a gente fala condição. quando a gente fala de algum mal físico, a gente fala exatamente doença. E quando a gente fala de algum mal mental ou emocional, a gente usa o termo transtorno. Isso não é por acaso. Quando a gente está falando de algum malefício físico, a gente consegue determinar exatamente quando, como começou, e a gente consegue apontar justamente qual é o órgão que está acometido, qual é a célula, qual é o mal que está acontecendo. E quando a gente fala dos transtornos mentais, muitas vezes a gente não consegue balizar qual é o órgão acometido, qual é a célula que está danificada, quando é que aquilo começou exatamente. A gente consegue balizar uma sintomatologia, a gente consegue fazer um diagnóstico sindrômico, mas eu não consigo apontar exatamente o que é que está errado com aquele paciente. Por isso, quando a gente fala de malefícios mentais, a gente se refere a um transtorno e não a uma doença. Então, por isso que a gente não chama exatamente de doenças mentais, e sim transtornos. Que bacana você compartilhar essa sabedoria aqui com a gente, doutor. E olha só, num passado não muito distante, muito se falava que essas questões de transtornos mentais eram entendidas como frescura. No passado não muito distante. E claro, estamos aqui hoje
para a gente pontuar que é preciso sim falar sobre essas questões e mais do que isso, que essas questões elas são justificadas por questões genéticas, fatores biológicos, correto? Isso mesmo. Tem uma associação, né? A apresentação do transtorno, ela vem da base biológica, mas também do ambiente, né? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico sobre determinado quadro, a gente avalia uma gama de fatores, né? A gente, claro, tem a apresentação dos fatores biológicos, mas também dos fatores ambientais, sociais, isso tudo influi para a manifestação dos sintomas, né, em cada paciente. Sim, a gente analisa sempre o paciente como um todo, né? Nós somos seres biopsicossociais. E quando a gente fala num transtorno mental, isso é fundamental. A análise do ser humano de uma forma transversal, desde a sua concepção até aquele momento onde ele está sentado diante de você e você está fazendo a anamnese, colhendo a história. Tudo é muito importante, né? Desde a sua criação, aquilo que ele come, onde ele vive, qual o ambiente onde ele foi criado, tudo é muito importante. Quais eram as expectativas? Quais são as suas expectativas? O que ele andou estudando, com quais as pessoas com que ele conviveu. Então, tudo é fundamental para a gente montar o raciocínio diagnóstico e chegar à nossa conclusão do porquê que aqueles sintomas todos se manifestaram, né? Ninguém é só aquele momento que a gente está vendo. Nós estamos analisando uma fotografia, mas, na verdade, o raciocínio diagnóstico se dá baseado num filme. E essa questão da gravidade de um transtorno tem a ver também com qual transtorno que a pessoa foi acometida, em que fase da vida que essa pessoa foi acometida e, claro, o tempo que ela levou entre entender aquilo que estava acontecendo com ela e que ela precisava de ajuda e quando, de fato, ela foi pedir ajuda, não é, doutor Frederico? Sim. Muitas vezes, né, e eu acredito que você vai concordar comigo, as pessoas levam muito tempo para procurar um profissional de saúde mental, né? O raciocínio é sempre, vai passar, eu vou dar um jeito, Não né? preciso disso. Não preciso disso, meu psicólogo é meu amigo, né? Eu vou desabafar com um colega, eu vou tomar uma cerveja que eu vou relaxar, né? Então eu vou deixar para procurar o profissional de saúde mental realmente quando a coisa estiver insuportável. E esse é um grande equívoco que nós cometemos, né? Geralmente, né, até às vezes com a saúde de um modo geral, muitas vezes o que nós fazemos é isso. E quando você vai procurar o profissional, o problema já está muito agravado. E aí o caminho de volta se torna mais difícil, porque os sintomas já estão muito mais graves, os danos cometidos já estão muito mais aprofundados, fazer o trabalho de resgate se torna mais difícil. Sim. Então, o que vale para os sintomas físicos, vale também para os sintomas mentais. Quanto antes você for procurar o profissional, mais fácil é o trabalho de resgate. Talvez você precise tomar menos medicamentos, talvez você precise fazer terapia por menos tempo, talvez o seu tempo de recuperação seja mais tranquilo, mais curto e o seu sofrimento seja mais atenuado. Quanto mais tempo você ficar sofrendo calado, mais profundos serão os sintomas, mais graves serão as repercussões. É aquela história do fundo do poço, não é, Anne? Exatamente. Né, eu acho que é isso. A gente precisava falar mais a respeito num trabalho de prevenção, né? Existe ainda muito de tabu. reconhecimento. Sim, né? Tratar das causas antes, porque sempre há sinais. O que eu gostaria de entender é com relação à abordagem, porque esses transtornos, eles demandam um tratamento que é multidisciplinar. Então, primeiro, esse paciente ele chega encaminhado para um tratamento com a terapeuta cognitiva, correto? E depois, caso necessário, se for necessário, ela passa a complementar esse tratamento com um psiquiatra, correto? Para a administração de medicamentos ou vice-versa também. Gostaria que o nosso público entendesse um pouco essa dinâmica de vocês. Ou vice-versa, né? Muitas vezes eu encaminho para o psicólogo. O caminho muitas vezes pode ser de mão dupla. Às vezes o paciente tem medo do psiquiatra porque ele pensa, poxa vida,
eu ainda não estou louco, eu quero atenuar o caminho, então eu vou primeiro no psicólogo que não vai me dar remédio. Exato. Porque eu não preciso disso. Eu não estou tão mal assim. Não cheguei lá ainda, Não né? cheguei lá ainda, então eu vou primeiro no psicólogo e você que vai só conversar comigo, e aí o psicólogo, a depender da linha, né? Tem psicólogos que são um pouco mais conservadores e tem um pouco de receio em enviar para o psiquiatra, né? Eu costumo ter uma boa relação, tenho muitos amigos psicólogos e colegas com os quais eu tenho uma boa relação, e eles entendem que eu não vou hipermedicalizar os pacientes. Então, a gente tem essa via, troca. Essa troca. Né? E vice-versa. Se os pacientes chegam primeiro para mim e eu entendo que eles têm que ser enviados para o psicólogo, para a terapia, para a terapia com psicólogo, eu envio. O que a literatura psiquiátrica fala é que basicamente o seguinte: a terapia combinada, ela é melhor do que as terapias isoladas. Isso está no nosso compêndio de psiquiatria Kaplan-Sadok, que é basicamente a bíblia do psiquiatra. As terapias combinadas, psiquiatria e a psicoterapia, para o paciente, ela é melhor do que as terapias isoladas. Que bacana. E os pacientes que têm sintomas de moderado a grave, ele tem uma indicação formal de usar a medicação. A psicoterapia pode sozinha não ajudar. Porém, outros trabalhos já indicam que, num tempo de aproximadamente 8 semanas, a psicoterapia ela tem um resultado igual à medicação. É que a medicação faz efeito mais rápido. Mas em aproximadamente 8 semanas, a psicoterapia tem uma equivalência a usar um antidepressivo. Ou seja, é parelho o resultado. Mas o paciente, quando está num sofrimento muito grande, o remédio faz efeito mais rápido. Então, se a pessoa está desesperada, a gente precisa fazer um resgate mais rápido. Mas, de maneira nenhuma, a psicoterapia é uma coisa inócua. Muito pelo contrário. E, no longo prazo, a psicoterapia tem um efeito superior à medicação. Isso é o que diz a literatura e os trabalhos. Que bacana saber disso, não é, doutora? Lembrando que também a gente fala dos transtornos mentais, então a gente entende que tem um acometimento orgânico, né? Então, quando o paciente vem para a psicoterapia, é claro que ele vai trabalhar uma regulação emocional importante, até para ele entender a sintomatologia, né, dos transtornos em si. Então, quando o paciente chega para mim, é primordial que eu encaminhe para o psiquiatra, porque a gente está falando de questões que não serão só tratadas ali, né, em setting terapêutico. Então, a gente entende que para o paciente ter uma resposta eficiente do tratamento, tem que ter um tratamento conjunto, né? Então, a gente fala que o tratamento da psicoterapia, conciliado ao tratamento medicamentoso, vai trazer uma resposta muito mais eficiente para o paciente, né? Então, é importante entender realmente a importância da medicação, né? Muito bacana. Outro detalhe importante: num tratamento ideal farmacológico, a depender do que está acometendo esse paciente, hoje a gente veio falar especialmente sobre transtornos ansiosos, eu não quero que esse paciente tome medicação para a vida toda. E a psicoterapia, por outro lado, ele vai fazer por muito mais tempo. Então, num tratamento ideal e bem feito, eu gostaria que a gente fechasse um ciclo. O paciente chega num momento agudo, eu estou num transtorno de ansiedade generalizada. Ele vai tomar medicamento durante um período e vai parar de tomar medicação. Provavelmente ele vai fazer psicoterapia durante muito mais tempo. Muito interessante. Vamos começar, gente, falando sobre a depressão. A depressão é quando o paciente está muito preso num passado, a grosso modo, poderia dizer assim? Não necessariamente. Tá. Se a gente for se ater aos critérios do manual DSM-5, que é o manual psiquiátrico para nós fecharmos critérios diagnósticos para a depressão, a gente não usa o passado como referência. Que interessante. Você precisa ter
pelo menos a presença de 5 sintomas, sendo que desses 5, um de 2 obrigatoriamente tem que estar presente. Humor deprimido ou anedonia, sendo que anedonia significa perda de interesse e prazer em atividades cotidianas. Então, um desses 2 tem que estar obrigatoriamente presente e eu tenho que ter mais 3 sintomas durante um tempo mínimo de 2 semanas. Isso estando presente por pelo menos 2 semanas, eu já caracterizo um episódio depressivo. O DSM chama isso de transtorno depressivo maior. Geralmente esses outros sintomas podem ser menos-valia, que é uma sensação de que a vida dos outros é muito boa e a minha não, sensação de culpa, inutilidade, medo, perda ou ganho de peso, alterações de ciclo circadiano, eu durmo demais ou durmo de menos, pensamentos negativos, uma visão negativa de si mesmo, muitas vezes um pensamento de morte que não especificamente necessita ser um pensamento suicida, mas um pensamento de a vida não vale a pena. A vida não vale a pena. E se eu dormir e não acordar mais? E se por acaso eu pegar Covid e seja o que Deus quiser. Isolamento social. Então esses sinais podem começar a surgir. Falta de energia é uma coisa que é muito marcante. Falta de vontade de fazer as coisas. E uma visão negativa de si mesmo, uma visão negativa do futuro, uma visão negativa da vida. Muitas vezes essa falta de energia é uma das coisas que dá uma visão muito negativa da pessoa com relação a si mesma, e as outras pessoas também começam a ter uma visão negativa dessa pessoa. Por quê? Tá com preguiça. Tá com má vontade. Você devia ir para a igreja. Você devia arrumar um namorado. Por que você não faz igual a fulana que cortou o cabelo? Dá uma mudada no seu visual. E a pessoa mesma começa a se sentir mal com ela, consigo mesma, porque ela fica pensando, nossa, mas por que será que eu não quero sair da cama? Por que eu faltei no serviço? Por que eu faltei na faculdade? E isso mina demais a autoimagem da pessoa. Então, a depressão é uma doença muito perniciosa. E muitas vezes a queixa principal da pessoa pode não ser a palavra tristeza. Ela pode chegar no consultório e ela falar, doutor, mas não é tristeza que eu estou sentindo, é essa vontade de não fazer nada. Eu não quero ir. Eu não quero me responder mensagem, eu não quero falar com as pessoas. Se eu puder, eu não vou. Eu não quero falar, eu não quero ir. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2030, a depressão vai ser a doença mais prevalente do mundo. Então, se não for você, vai ser sua amiga. Se não for sua amiga, vai ser seu filho, vai ser seu marido. É a doença que mais afasta as pessoas economicamente ativas do trabalho. E do convívio. E do convívio. Os transtornos mentais são as doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. Sim. Burnout. Então, o consultório da Anne deve estar cheio de gente que fala que não aguenta mais ir trabalhar, que precisa afastar do trabalho, que o meu problema é o meu chefe, meu problema é minha vida, meu problema é o meu marido, meu problema é o meu filho, porque o meu consultório também está cheio dessas pessoas. Eu vivo fazendo laudo de pessoas que faltaram do trabalho, não é porque machucou as costas, não é porque machucou... Não, é porque estão com as emoções afetadas. Isso custa bilhões para o Estado, para empresas e para tudo, porque as pessoas se afastam do trabalho por conta disso. Burnout, depressão, ansiedade, pânico, agorafobia e assim por diante. E quando eu penso na parcela da população mais afetada, Anne, o que você consegue trazer para a gente? São mais mulheres, mais homens? Nessa referência que o doutor falou, inclusive, desses pacientes que chegam no seu consultório para pedir por afastamento, qual é a fase da vida que essa pessoa é acometida? Bom, eu
percebo, né, até pelas pesquisas também que a gente tem aí, que a depressão, ela se sobressai no sexo feminino. Porque mulheres têm uma tendência, né? A gente fala mais, a gente se expressa melhor. Então, identificar isso na mulher é às vezes mais simples, né? O homem tem esse ponto de ser mais introspectivo, de falar menos. Então, quando chega para mim, por exemplo, no consultório, um homem com quadro depressivo, ele já está avantajado, né? Porque eles vão até o final para tentar sair daquilo ali de uma maneira mais simples. Mas a gente entende que as coisas funcionam de uma forma mais profunda, né? Os sinais, eles são exatamente como o doutor falou, né? Às vezes sutis, às vezes bem desenhados, assim, né? Mas o fato é que a gente precisa falar mais sobre isso para que as pessoas entendam a importância do cuidado preventivo, né? Eu entendo que acomete mais ao sexo feminino nessa ideia da apresentação que se tem, né? Mas eu acho que isso afeta tanto os homens também, né? Da mesma maneira. Afeta tanto homens quanto mulheres, mas ele é mais prevalente no sexo feminino. Assim como transtornos ansiosos. E formas de tratamento? Temos formas de tratamento, isso que é importante, inclusive, a gente passar. Você não precisa ficar sofrendo, você não precisa ficar no seu canto. Existem profissionais como esses que estão aqui conversando com a gente para te auxiliar nesse seu sofrimento. Quais são as formas de tratamento, Anne? Você tinha comentado sobre uma população, né, que às vezes não tem uma condição financeira que possa ter essa acesso. Ponte ao tratamento, isso. A gente tem algumas universidades, né, que fazem esse trabalho gratuito, então é importante procurar, às vezes, próximo ao bairro que se mora, né, a gente sempre tem esse serviço, tem os CAPs também, né, que acolhem nessa ideia do cuidado ali, e o importante é buscar ajuda, né, entender onde tem ali um lugar que a pessoa possa ter orientações, né, para buscar os primeiros passos. Mas a gente entende que a psicoterapia, às vezes, é o processo inicial do tratamento, né. Alguns pacientes já chegam nos hospitais, às vezes, com essa característica, com a demanda, e aí são encaminhados também, né. Sim, o tratamento existe, o sofrimento pode ser aliviado e eu acho que a pior coisa que se pode fazer é ficar em silêncio, é não dizer, é não compreender que essas sensações, elas são sintomas. Existe uma dificuldade muito grande em se compreender isso. As pessoas têm uma facilidade em compreender um sintoma físico. Elas têm facilidade em compreender o seguinte: quebrei uma perna, estou com um osso quebrado, saiu no raio-x que o osso está quebrado, então até que essa perna cicatrize eu vou mancar, eu vou ter que operar, eu vou precisar de ajuda de uma muleta. Todo mundo que está ao meu redor vai entender que eu não vou conseguir correr, que eu não vou conseguir subir escada, que eu vou sentir dor e que eu vou ter limitações porque aquela perna está quebrada. Excelente exemplo. Agora, quando eu estou com depressão, como a depressão não sai no raio-x, como não sai na ressonância, como é uma dor interna e os sintomas são internos, a gente não consegue entender que o sintoma depressivo é a mesma coisa que um sintoma de uma perna quebrada. Traz limitações. Tem uma série de coisas que eu não vou conseguir fazer tão bem quanto eu faria se eu não estivesse deprimido. Uma pessoa deprimida não escolhe ter anergia, que é falta de energia. Uma pessoa deprimida não escolhe ter avolia, que é falta de vontade de fazer as coisas. Humor deprimido significa não se sentir bem na maior parte do dia, na maioria dos dias. Anedonia é falta de interesse e prazer nas atividades cotidianas. Se eu gostava de ir na igreja e estar lá louvando com os meus amigos, com os meus parceiros, se eu gostava de ir naquela reunião de família e no churrasco e estar com todo mundo curtindo e dando risada, se eu estou deprimido, eu não vou gostar de ir. Sim, é um fato. E não é uma escolha, é um sintoma. E as pessoas não conseguem compreender que aquilo é um sintoma. A pessoa não está escolhendo, não é que ela é chata. Sim. Ainda existe um tabu social muito grande, né? Não é que ela é chata, ela está com a perna quebrada. Ela está deprimida. Eu adorei esse exemplo, acho que ele faz com que a gente que está de fora ouvindo o doutor, a gente entenda
muito mais. E enquanto ela estiver em tratamento, enquanto estiver cicatrizando essa depressão, ela vai precisar de um tempo e ela vai melhorar. Exatamente. Ela vai fazer terapia, ela vai tomar medicação e aos pouquinhos ela vai convalescendo. Retomar a sua própria Exatamente. vida. Temos, gente, perguntinha da nossa audiência. Antes de mais nada, a pergunta é da Marcela Rodrigues, aqui de São Paulo, capital. Marcela, seja muito bem-vinda à sua consulta. Qual a melhor forma de acolher um paciente com transtorno mental? Eu tenho um filho jovem de 20 anos e não sei lidar. Doutora, vamos ajudar a Marcela? Vamos lá, né? Bom, eu acho que o primeiro passo, assim, é entender o que aquela pessoa tá dizendo ali, né? Porque às vezes o paciente ele vai manifestar, né, os sintomas de uma maneira sutil, mas às vezes ele vai falar em poucas palavras. Então, procurar entender, não julgar, porque a gente também tem um problema muito grande. As pessoas que não entendem, elas já dão um diagnóstico, né? Uma forma de resolver a questão ali, mas eu acho que a escuta é um dos melhores caminhos. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa, deixa eu perguntar, filho, vem cá, como eu posso te ajudar? Vamos marcar uma psicoterapia, vamos falar sobre isso, a gente vai entender o que está acontecendo. Acho que talvez seja o início mais assertivo para se cuidar. Para você que está aqui gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, estamos batendo um papo aqui sobre transtornos mentais. Quais são eles? Quais são os sintomas? Qual é a forma que eu posso diagnosticar? E, claro, quando pedir ajuda. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Portanto, pega o seu celular e encaminhe o nosso link de transmissão para essa pessoa a quem você considera o nosso tema essencial. Fora isso, essa consulta foi marcada para você, então aproveite, traga o seu relato, tire a sua dúvida e olha, nós fazemos o combinado. Caso você não queira se expor, fique tranquilo que a nossa produção vai tomar todo o cuidado para não trazer, é claro, o seu nome aqui no relato. Combinado? Basta você sinalizar. Encaminhe então a sua mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa enquete em seus minutos finais. Diretor, coloca pra gente, por favor, a enquete na tela. Estratégias que eu preciso aprender para encarar. Você quer técnicas para lidar com o momento de pânico? Ou você quer técnicas para aprender a lidar com medo ou preocupação com o amanhã? Ou então para superar aquelas lembranças traumáticas? Ou então técnicas para superar o medo e a ansiedade em eventos sociais? Entra lá e não deixe de contribuir. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo está acontecendo, gente, com a Anne Sena, que é neuropsicóloga e também especialista em terapia cognitivo-comportamental, e com o psiquiatra Frederico Félix. Aproveito para agradecer, claro, a presença de vocês. Gente, estávamos falando no primeiro bloco a respeito da depressão. Tivemos vários insights aqui na nossa conversa e agora a gente vai passar a falar sobre transtorno de ansiedade generalizada. Que transtorno é esse, doutora Anne? TAG, né? Como... TAG. TAG. Exatamente. Né? Eu acredito que o transtorno de ansiedade generalizado é uma evolução do transtorno de ansiedade, né? Principalmente quando as pessoas demoram a buscar ajuda, tratamento, né? A gente entende que esse transtorno, ele evolui, né? Os sintomas ficam mais acentuados, a limitação de qualidade de vida também fica ali comprometida. Então, é muito importante que, ao menor dos sinais, que as pessoas busquem ajuda, né? A gente fala aí da ansiedade como o mal do século e, de fato, o é, né? Somos todos ansiosos. Acho que a nossa vida com a tecnologia, a rede social, acaba trazendo isso para o nosso dia a dia. Mas é muito importante que a gente tenha atenção aos mínimos sinais, né? Sim. E no transtorno de ansiedade generalizada, o paciente acaba experimentando, além desse desconforto, dos pensamentos acelerados, da sensação de angústia, dessa sensação subjetiva de que as coisas não vão dar certo, de que ele não vai conseguir, da preocupação excessiva, muitas vezes ele experimenta um mal-estar físico muito grande. Existe uma hiperestimulação
de um eixo chamado eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse eixo, ele fica hiperestimulado e acaba havendo uma liberação excessiva de um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio estressor. E conforme essa liberação exacerbada acontece, muitos sinais que um ansioso conhece bem acabam ocorrendo. Coração disparado ou taquicardia, boca seca, tremores, sensação de formigamento, sensação de adormecimento. Muitas vezes pode acontecer uma sensação de amortecimento em certas partes do corpo, do rosto, pressão torácica ou dor no peito, falta de ar, intestino solto. Em casos mais graves pode acontecer uma sensação chamada de desrealização. Parece que eu estou fora do meu corpo ou me olhando numa terceira pessoa. Existem pessoas que sentem uma distonia, fica todo rígido, duro. Pessoas que vão parar no pronto-socorro achando que vão infartar, ter um AVC. E aí chega lá, é atendido pelo médico, faz eletrocardiograma, colhe exame de sangue, toma um calmante, os sintomas vão embora e ele fala: doutor, mas como assim? Eu achei que eu estava tendo um infarto, estava tendo um AVC, o senhor me dá um diazepam, passa tudo e como assim? E aí o senhor vem falar que era tudo coisa da minha cabeça? Não é que era coisa da sua cabeça, você de fato estava sentindo tudo isso, mas era uma crise de ansiedade. Então os sintomas podem ser extremamente desadaptativos. Portanto, uma crise de ansiedade generalizada é uma coisa extremamente grave. Quem já teve não quer mais ter outra, e essa também faz parte da sintomatologia, o medo de ter uma nova crise. Principalmente porque acredito que fica aquele receio de quando eu vou estar num ambiente que eu tenha pessoas que possam cuidar de mim, que possam me levar até um hospital. Acho que de um tudo deve passar pela cabeça dessa pessoa. E pegando aquele gancho que você trouxe pra gente a respeito de uma pessoa que se machuca, tem uma fratura e tem um processo óbvio de... tempo de convalescença, de a gente compreender que essa pessoa não está bem e precisa de um tempo para se melhorar. E de saber que eu vou tomar um remédio, que eu vou fazer um curativo, que depois eu vou ter uma adaptação para voltar a andar. Num transtorno como esse, de que forma que você consegue abordar o seu paciente, doutora Anne, para falar para ele qual que é o caminho que ele deve fazer? Porque quando a gente traz essa ideia de estar tudo na sua cabeça, parece fácil, mas fica muito mais difícil. Quando o paciente chega para mim, geralmente ele vem desse episódio de ter ido ao hospital com uma ideia de estar infartando, né? E os sintomas são muito parecidos mesmo. Então, quando ele chega, a gente traça uma linha de tratamento para que ele entenda os sintomas e a maneira que ele vai atribuir, né, com essas ferramentas que são ali colocadas em psicoterapia, para que ele lide com os sinais antes que essa crise se agrave, né? Antes, na verdade, que os sintomas virem uma crise. Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente ajuda o paciente a entender esse processo, né? Hoje em dia, a gente tem o Mindfulness, né, que é uma prática de meditação guiada, com evidência científica, que corrobora ali a eficácia, né, da prática na condução do tratamento para ansiedade. Então, o ansioso, ele nessa crise, ele não consegue respirar, ele não consegue sentir o próprio corpo, né? Então, o Mindfulness, ele ajuda que a pessoa esteja nesse espaço aqui e agora, para ela entender esses movimentos e então não entrar no processo de crise. Mas quando o paciente chega, a gente adere ali uma linha de tratamento para que ele vá entendendo os sintomas, de acordo com a vida que ele tem. Então, a gente vai aos poucos, né, trabalhando esse caminho para que a pessoa realmente não precise entrar em crise, né, para cuidar. Que bacana. Eu gosto muito da prática do Mindfulness e eu acho muito importante também deixar claro que não é uma prática religiosa, para que as pessoas não fiquem com preconceito de usar, né? Para não achar que a gente está tentando propagar uma religião diferente, nem nada disso. É uma prática de meditação guiada que não é religião, né? É uma prática cientificamente comprovada. E eu acho muito importante, quando a gente aborda um paciente que tem uma crise dessas, dizer para ele que não é uma coisa que estava só na cabeça dele, estava de fato acontecendo. O sintoma é real. O coração acelerou. A dor no peito aconteceu,
o coração disparou de fato, estava acontecendo essa hiperestimulação desse eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E justamente por isso, muitas vezes a intervenção medicamentosa é necessária para a gente conseguir quebrar esse ciclo de sintomas. E também trazer mais segurança para o paciente. Trazer segurança para o paciente, né? A medicação entra justamente para atuar nisso, né? Justamente a gente usa medicações que são... as medicações de primeira linha são medicações antidepressivas. É preciso a consulta médica para a gente poder explicar para o paciente por que ele vai tomar um antidepressivo sem estar deprimido. Né? Então, alterações geralmente de concentrações de serotonina, noradrenalina, dopamina, geralmente são as alterações de serotonina que fazem o paciente ter esse tipo de desregulação. O GABA, que é o hormônio responsável por a ativação de calma do organismo, ele está desregulado. Então, a gente vai entrar com medicações serotoninérgicas para ajudar o paciente a voltar à sua regulação de calma. Então, é importante que os serotoninérgicos atuem nessa regulação. O tempo de tratamento geralmente é um tempo estendido, né? É diferente de você tomar uma dipirona, dali meia hora a dor de cabeça passou e você não vai mais tomar a dipirona. Você vai tomar durante um tempo, vai regular essa concentração de serotonina, mas novas conexões neuronais vão se formar e até elas estarem firmadas leva um tempo, geralmente mais ou menos uns 12 meses. Então, é por isso que o acompanhamento psiquiátrico precisa ser muito bem estruturado, a psicoterapia precisa ser muito bem estruturada, isso não vai se resolver em 2, 3 sessões e você não vai tomar 2 comprimidos só de uma medicação psiquiátrica e vai ficar tudo bem. Então, é preciso um tratamento bem estruturado, orientações muito bem dadas. Não adianta só pegar o comprimido na caixinha da vovó e tomar, porque agora eu não estou bem, até há pouco tempo eu estava, agora acho que eu vou tomar, estou há 2 dias sem tomar, então agora eu vou tomar para ficar bem, não é assim? O Brasil é o país campeão, somos campeões mundiais em ansiedade e somos os campeões mundiais em consumo do calmante Rivotril. Com receita e o pior, sem receita. Né? Então, é um calmante tarja preta, medicação controlada, com um alto potencial de causar dependência nos pacientes e está por aí, sendo tomado. Né? É uma medicação que, quando tomada por longo prazo, prejudica a memória, é altamente viciante e as pessoas vão tomando por aí, assim, né? Ai, o que você toma? Ai, dá um para mim. Ai, eu vou tomar. Quando você chega o paciente no teu consultório, ele fala assim na maior... Ah, eu tô tomando um calmantinho aí para dormir, eu tô tomando uma... E não representa um bom tratamento quando tomado isoladamente, sem orientação médica, né? Então, é preciso muita atenção quando a gente está falando em saúde mental. Exatamente. Inclusive para evitar essas crises ansiosas, né? Porque é tão difícil, para quem sente sabe, é tão ruim ver uma pessoa ali nesse estado de crise. Aí o que o doutor falou corrobora muito, porque senão fica aquele tratamento de analgesia, né? Eu vou no pronto-socorro porque eu tive uma crise, eu vou tomar uma medicação ali que vai me acolher naquele momento, eu vou melhorar e daqui um pouco eu volto de novo para lá, né? Então, a importância de entender o tratamento contínuo, tanto medicamentoso quanto psicoterapêutico, exatamente para o paciente não ter esse evento de crise mais, né? E aí eu imagino que fica também para o paciente aquela sensação de fragilidade. Eu fico à mercê de algum dia ter de novo e isso é realmente muito complicado. Vamos passar agora, gente, para TP, transtorno do pânico. Doutora Anne. Bom, eu acho que também, assim, acredito nesse viés, né? O transtorno do pânico, ele acaba sendo
em parte, ali, uma evolução da TAG, né? Eu acho que a pessoa que tem as crises de ansiedades, né, que não cuidam, que não tratam, naturalmente aquilo evolui para algo maior, né? Para algo que realmente é limitante. O transtorno de pânico é aquilo que limita a pessoa, né? Ela não consegue sair, ela não consegue socializar, ela não consegue estar em multidões, né? Mas isso também depende de como chega os sinais, de como chega ali a queixa do paciente, né? Mas é um transtorno que a gente também precisa ter um olhar ali um pouco mais minucioso, né? Porque ele é altamente limitante. Uma pessoa que desenvolve transtorno de pânico, ela fica limitada, condicionada, né? A uma determinada situação, e para sair disso, o tratamento é um pouco mais demorado, é um pouco mais moroso, né? Eu vejo o transtorno de pânico, para a gente conseguir ter uma ideia um pouco mais clara, o transtorno de pânico eu vejo como um filme de terror, e o transtorno de ansiedade generalizada parece um filme de suspense. Para o paciente que já teve os sintomas, é assim. O transtorno de ansiedade generalizada parece que o paciente vai sentindo que ele não está bem. Eu estou sentindo esquisito, parece que vai vir a coisa, o mal-estar vai chegando, vai vindo, eu vou piorando, e de repente vem todo aquele mal-estar e chega. No pânico, não. Eu estou aqui conversando com você e de repente vem aquela bomba toda, aquela onda toda. O pico de mal-estar do pânico costuma durar menos tempo, 20 a 30 minutos, mas os sintomas são muito intensos. Geralmente os sintomas físicos são extremamente intensos e junto uma sensação de descontrole, medo, pavor. Um medo de morrer, um medo de perder completamente o controle e uma sensação de catástrofe. Vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Eu estou pressentindo. Vai acontecer alguma coisa ruim comigo, vai acontecer alguma coisa ruim com quem eu gosto. E a sensação é tão apavorante que essa pessoa, geralmente, esse transtorno de pânico, ele vai ser acompanhado futuramente por uma agorafobia. Ou seja... Era isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença entre agorafobia e uma crise de pânico? Geralmente, eles vão ficar comórbidos, porque se, por exemplo, eu tenho uma crise de pânico aqui, vai ser um lugar onde eu nunca mais vou querer voltar. Olha só. Porque eu vou ficar pensando assim, quando eu fui no Hit TV e dei uma entrevista, eu tive uma crise de pânico ali. Nunca mais eu quero ter uma crise, porque foi naquele lugar que eu perdi o controle, que precisou vir um SAMU me socorrer e veio aquela sensação de descontrole, de morte e fora todo aquele vexame, né? Me viram cair no chão, tiveram que tirar meu paletó, eu fiquei todo suado, caí, tiveram que me dar água gelada e não sei o quê, o SAMU me tirou de lá de maca, né? Então, eu começo a ter sensações evitativas. Foi no metrô que aconteceu. Eu não quero mais pegar o metrô. Não vou mais pegar o metrô. Foi no trem, foi na faculdade. Então, começa a ter uma série de fatores limitantes que vão fazendo com que eu deixe de viver minha vida. Olha que bacana que você está trazendo, porque daí eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha muito uma sensação de que algo poderia acontecer ruim comigo quando eu estava dirigindo. E toda vez que eu tinha que pegar uma estrada, alguma coisa nesse sentido, eu passava a me sentir estranha. Só que era como se aquilo viesse em onda e eu tentava segurar, né? Me segurar e falar, não, eu vou seguir em frente. Porque eu tinha a sensação de que se eu parasse ali e fizesse o que eu estava com vontade, que era parar o carro e começar a chorar, a gritar, ou o que for, que eu nunca mais ia conseguir dirigir na minha vida. E é muito bacana a gente estar batendo esse papo agora, porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado deve estar lembrando de alguma situação que você passou semelhante e tentando entender quais são as formas e os recursos que você deve usar para você passar por uma situação como essa e não ficar limitado a esse momento, não é, doutor? E o pânico, ele é assim, as sensações são físicas, né? Então, para o paciente, muitas vezes, é muito, muito complexo compreender como que um transtorno mental me faz soltar o intestino, me dá dor no peito, me dá sudorese, minha pressão cai, eu desmaio. E aí a pessoa vai ficar migrando de médico em médico. Eu preciso ir no neurologista, por que eu desmaio? Estou com problema no coração, é cardíaco. É cardíaco, minha pressão caiu,
Eu vou ficar migrando de médico em médico. Psiquiatra, que psiquiatra? Eu desmaiei, né? Eu não tô triste, não aconteceu nada comigo, minha pressão cai, eu fico suado, o meu intestino solta. Quando eu tenho que sair para o trabalho, me dá dor de barriga, né? Quem nunca? Quando eu tenho aquela reunião importante, a pessoa tem fobia social, né? Quando eu tenho que dar entrevista no HIT TV, começa a pingar de suor. Aí se der alguma coisa errada, que vexame que vai ser. E se eu não for, será que é melhor? Será que eu Eles vão olhar para mim, vai estar todo mundo olhando. É um medo muito complicado. Né? Eu vou ter que apresentar o trabalho. Vamos, gente, trazer o resultado da nossa enquete. Diretor, resultado na nossa tela. Quero aprender aqui dicas com os nossos doutores. Estratégias, então, que eu preciso aprender para encarar. Foi essa a pergunta que a gente fez para o nosso público no Instagram. E a alternativa que venceu com 45% dos votos foi técnicas para lidar com um momento de pânico. Exatamente o que a gente estava falando agora. E em 30% essa questão do medo ou uma preocupação com o amanhã. Vocês têm dicas, vocês têm algum artifício que a gente pode organizar ou reorganizar aqui no nosso corpo para a gente tentar encarar situações como essa? Eu acho que a Anne é a pessoa mais indicada aqui, viu? É verdade, vamos lá, né? Bom, ajude a gente, Anne. Em cada pessoa vai ter uma manifestação diferente, né? Mas eu acho que, assim, a primeira maneira de se pensar é essa. Vamos buscar informações a respeito desses sintomas. A partir daí, eu consigo elaborar uma maneira eficiente para trabalhar os meus pensamentos. Porque quando a gente fala do transtorno de pânico, a gente tem ali pensamentos intrusivos, né? A gente tem toda uma disfunção do pensamento, porque essa pessoa, geralmente, ela já viveu uma situação assim, né? Então, deixa eu trabalhar a minha respiração, deixa eu buscar entender um pouquinho o que é o mindfulness, que também me ajuda nessa configuração. E aí eu vou me preparando para sair para aquele lugar que às vezes me parece ameaçador, ou para lugares que estão mais, né, populosos ali, para não ter uma crise no meio, né, das pessoas. Então deixa eu preparar antes, deixa eu entender o que eu estou sentindo. Eu vou puxar a sardinha para o meu bonde, né? A psicoterapia vai me ajudar nesse entendimento. Eu preciso me entender, eu preciso entender o que está me desencadeando todos esses sintomas. Qual é o meu gatilho? Né? Exatamente, né? De onde vem esse fator desencadeante, como eu posso lidar, né? Então, acho que a psicoterapia é o melhor caminho, porque ali eu vou me conhecer melhor, eu vou entender de onde isso está vindo, por que está, e ali na psicoterapia eu vou entendendo quais as melhores ferramentas para mim para tratar dessa questão que está saindo aí. Então, acho que a psicoterapia é um dos melhores caminhos. Eu concordo. Assina embaixo. Assina embaixo. Eu encaminho, assim, se eu não encaminho 100%, eu encaminho 99% dos meus pacientes. Porque o autoconhecimento, acho que ele é extremamente importante para fortalecer a gente. Sim. A gente tem mesmo que se autoconhecer e eu acho que uma coisa que eu uso para mim, porque eu também faço psicoterapia, né? Que a gente tem que fazer. Eu já fazia antes, né, de ser psiquiatra, eu já fazia terapia, né, e depois eu continuei fazendo, depois fui fazer psicanálise e tudo. Mas uma coisa muito importante que eu acredito é que a gente precisa tentar focar em coisas que a gente pode mudar e tentar soltar aquilo que a gente não pode mudar, né? Exatamente. Soltar aquilo que não está no nosso controle. Vocês gostaram, gente, dessa dica do doutor? Soltar aquilo que não está no nosso controle, soltar aquilo que a gente não consegue mudar. E é com esse pensamento que eu encerro esse nosso programa de hoje. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Foi muito, muito enriquecedor. E aproveito, gente, para deixar os contatos aqui dos nossos doutores, para que vocês conversem com eles, acessem os casos você tem interesse, porque o bate-papo é demais e eles são gigantes. Anne Sena, neuropsicóloga, para você entrar em contato com ela, ela deixa à sua disposição o Instagram, Anne B. Sena, dessa forma que aparece aí na sua tela, o site também, lsesaude.com.br e o doutor Frederico Félix, psiquiatra, o Instagram, dr.fredericofelix. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa de hoje e voltamos a nos encontrar amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, gente.